Sejam bem-vindos a mais um episódio do Unitel Go Talks. Eu sou o Marco Patrício Vitor e hoje vou ter o prazer de conversar com a Marinela Mendes. E nós vamos falar sobre empreender, inspirar e influenciar. Claramente que com ela torna-se tudo muito mais fácil, porque isso é tudo um pacote que ela representa. Marinela, como é que tu estás? Olá Marco, estás bem? Eu estou bem, obrigada. É um prazer estar contigo sempre. É como eu digo, sempre que eu estou contigo aprendo alguma coisa nova. É recíproco e tu sabes. Adoro! Olha, vamos começar com a conversa na ordem que ela se apresenta, empreender. A tua veia empreendedora, eu sei da tua carreira no corporativo, no mundo corporativo, sei que depois pulaste para o Alushi, começaste na cofundadora do Alushi, depois vieste criar a Ambauá, também cofundadora da Ambauá, e eu adoro tudo aquilo que tu fazes, adoro o teu toque em tudo, mas eu gostava de perceber de onde é que nasce essa veia empreendedora, visto que nós estamos numa sociedade onde as pessoas normalmente se sentem muito confortável desde que tenham o pacote remuneratório certo. Verdade. E eu, acredites ou não, eu acho que eu nasci para o corporativo. Eu gosto de procedimentos, eu gosto de regras e gosto de poder participar naquilo que é uma ambição muito maior, que é fazer crescer uma marca, onde as pessoas se diluem naquilo que é o objetivo maior, que é a marca maior. Seja uma multinacional, cultura seja uma empresa nacional. A cultura, adoro essas coisas. Parece que não, né? Mas só quando está nessa vida assim mais dinâmica, essa vida do empreendedorismo, mas na realidade eu acredito que é necessária a escola do corporativo, inclusive para darmos um passo a seguir. É necessário aprendermos a escrever um e-mail. É necessário percebermos que não somos o centro do universo. Que o teu colega existe, que ele tem uma palavra a dizer, que ele pode te fazer mal ou pode te fazer bem. É necessário aprender a respeitar hierarquias. Percebermos para que é que serve aquele líder e que nós podemos ou não concordar com as políticas, mas existe uma hora e um ponto e um momento em que tu és chamado a dar opinião. Não é sempre. Portanto, eu acredito nisso. Talvez por... Convergir. Eu acredito muito nisso. Talvez por tenha-me formado em gestão de empresas. Então, o meu tempo no corporativo foi um tempo de aprendizado. Mas fruto também daquilo que é a própria, vamos assim dizer, idade do nosso país, o nível de maturidade ou falta dela, quando falamos de instituições, a forma como muitas das vezes nós estamos num projeto, mas ele na realidade não existe como nos venderam, ele existe para outro tipo de agendas, isso às vezes pode causar um divórcio entre nós e aquilo que estamos a ser chamados a fazer. Eu percebo-te bem, percebo-te bem porque tu conheces um bocado da minha história e não é muito distinta da tua, mas há uma distinção muito importante que é o género. O género? Isso, eu sou um homem e tu és uma mulher. É verdade. Então, como é que é essa experiência como mulher, no mundo corporativo, aos níveis que tu atingiste? Certo. Foi isso um dos motivos, uma das coisas que te empurrou a vou criar uma coisa minha? Também, aquilo que é a minha experiência como mulher no mundo corporativo, também é uma experiência a qual eu vou percebendo com o tempo. No início eu acreditava que as pessoas eram todas iguais, mas depois eu percebi que havia umas reuniões a portas fechadas, onde se decidia o destino daquele extra e eu não estava lá, porque acreditava-se que a minha função era uma função de secretariado executivo, por exemplo, onde eu tenho que cumprir o que é meu e nada mais. E portanto depois há aquela noção de que não, os homens têm que construir uma casa, têm que comprar uma casa e as mulheres não é bem essa ambição, que ela vai se casar e alguém vai lhe dar uma casa. O marido vai lhe dar a casa. Parece ridículo, mas é assim que se pensa. E portanto, este nível de ambição, onde o meu trabalho tem que ser comparado com o meu trabalho e nada mais, também vou percebendo mais tarde que era um pagamento injusto quando comparado com os meus colegas. Podemos chamá-lo uma utopia? A igualdade ainda é uma utopia, é uma utopia. As pessoas não estão preparadas, e eu digo as pessoas no geral, mesmo aquilo que é o espaço doméstico, as pessoas não estão habituadas e não estão preparadas que sacrifiquemos pela luta pela cadeira corporativa. Né? E aí eu falo da ascensão a cargos de direção, a cargos de administração. As pessoas não estão à espera que sacrifiques, se calhar, a maternidade, que queiras fazer mais tarde, que queiras, que escolhas fazer só um filho. As pessoas estão à espera que assim que tu te cases, o mundo doméstico, aquilo que é a pressão familiar, porque este será supostamente de forma natural o teu papel principal. Ao invés do que tu podes, na verdade, fazer. Ninguém te incentiva a ir e a sacrificar o que for necessário pelo teu potencial profissional. As pessoas acham que tu tens que sacrificar a tua saúde mental e tudo que puderes por aquilo que é o teu potencial dentro do espaço familiar.
E, portanto, Mas alguns de nós... essa questão do potencial é muito importante que tu toques, porque eu penso sempre em desempenho como potencial menos interferências. E ainda existem muitas interferências para as mulheres, não só no mundo corporativo, como também no mundo do empreendedorismo. Verdade. E há bocado nós falávamos de utopia, e eu quero voltar para a questão da utopia, mas agora trazendo um bocado para a questão do empreendedorismo, Certo. que é, eu acredito que a vida, para ser extraordinária, não tem de ser equilibrada. Tem de estar repleta de desequilíbrio. Esta é a minha visão. Isso, frase hoje do teu... Eu hoje postei uma frase que falava exatamente disso. Mas porquê que eu falo disso? Porque eu acho que é utópico o balanço entre a vida pessoal e a vida profissional 50-50. Mas como mulher, eu acho que há uma pressão muito grande para que vocês, e tu em específico, façam esse jingle do circo em que todas as bolas estão no ar e nenhuma cai, não pode cair nenhuma. E como é que tu geres isso? Eu acho deste o exemplo perfeito, porque balancear bolas, ou gerir bolas, meu Deus, eu estou a sair um bocadinho. Gerir as bolinhas, fica melhor assim. Pressupõe que nós sabemos que algumas vão estar em algum momento no ar, enquanto outras estão na mão, e depois há essa troca. E eu acho que nós somos mais tolerantes a perceber quando um homem, por exemplo, não tem muito tempo para estar a segurar, por exemplo, a base familiar, mas porque está no ar, né, lutando por aquilo que é o futuro dos filhos, para que eles possam estudar na melhor escola, e sabemos que isso aqui em Angola também é um assunto inteiro, que dava quase um outro programa inteiro. E, portanto, é mais tolerável que o Marco Vítor não esteja em casa, mas está a lutar para ser o CEO da empresa X ou Y. No caso das mulheres, apesar de se falar de balancear, na realidade o que se espera é uma doação à parte familiar e menos importância, e menos ambição e menos foco naquilo que seria a parte profissional. E quando se vê que uma mulher atira bolas, que às vezes significa chega tarde a casa e tem uma rede de apoio, perguntam, mas como? Onde é que estão os filhos? Como é que estás aqui? Como é que vais aceitar aquele cargo, aquela missão de 6 meses num outro país? A pressão de adjetivarem o teu marido de chulo, por exemplo, ou pateta. Por exemplo. Por aí vai. E tem outros nomes mais pesados, né? E perguntarem inclusive a ele como é que aguenta. É uma pergunta que eu acho muito interessante. Como é que é ser o namorado da Marina? Como é que é? Tipo, a pessoa que como é que o quê? O que é que eu faço de extraordinário? Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Portanto, estamos a falar de, inclusive, apenas, às vezes, coisas como ter voz, como saber falar, saber se expressar, saber defender aquilo que acreditamos. Isso é visto logo como desafiante. Okay? É uma mulher desafiante, não é tão fácil de lidar. E, às vezes, não tem nada a ver. Eu costumo dizer que eu sou uma fofinha no espaço doméstico, mas as pessoas não sabem, porque as pessoas fazem essa confusão. Portanto, Marquito, nós temos que saber qual é o nosso propósito e acreditar no seguinte: os outros não sabem porque é que eu estou a fazer isso, eles não sabem onde é que eu quero chegar. Eu não posso comparar o número de filhos, não posso comparar as horas que eu passo aqui e ali. O que eu tenho que saber é que eu estou a construir uma família, que essa família tem que respeitar. Ou seja, o meu filho tem que crescer numa base... Mas tu sabes que durante essa conversa nós vamos saber porque é que tu estás a fazer isso, não é? Ok. Não, mas era só para tu saber, Sim, né? tudo bem. Tu tiras tudo de mim, Mas o meu filho tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura, tem que ter um lar, tem que ter um lugar, e as crianças adoram regras. Ele tem que ter hora de dormir, ele tem que ter hora de comer, ele tem que comer com a mamãe, tem que comer... Para além de adorar, precisam. Precisam disso para o seu próprio desenvolvimento. Mas eu, enquanto mãe, também saberei gerir da melhor forma possível os recursos que eu tenho para que eu possa me desenvolver naquilo que é também o meu chamado, né? Para aquilo que é o lugar onde eu quero chegar a nível profissional, para aquilo que é o meu propósito, exatamente. Enquanto nós falávamos, eu não parava de pensar na palavra solidão. Descreve-me um bocado isso. Os empreendedores passam sempre por um momento de solidão. É melhor que passem. Como homem empreendedor, passo por muitos momentos de solidão. Há uns momentos que são bons, porque são os momentos criativos, mas há os momentos da solidão que eu falo de não ser compreendido. Certo. E é melhor que passem. É melhor que não estejam a fazer as coisas mergulhados numa série de ruído. Se todo mundo tiver a dar opinião e tu fores
um depósito de ruído. Tu Yeah. podes muitas das vezes fazer as coisas não porque tu queres, mas porque te dizem que é assim, Luanda gosta disso, mas dentro de Luanda quem é o meu cliente? Eu estou a comunicar para quem? Agora está na moda fazer isso. Está na moda aonde? Moda de quê? Por quê? Portanto, nós temos que, apesar de avaliarmos o mercado, a concorrência, nós temos que perceber como é que eu quero ser compreendida. Eu quero que o meu cliente pense em mim quando falam num bar de uma forma aleatória ou quando alguém diga preciso de ir a um sítio especial. Então, se eu quero ser um lugar especial, por que é que eu quero agir, me comportar, tratar os clientes como todo mundo trata? Quero resultados diferentes, mas quero fazer o mesmo que todo mundo faz. Não vamos a lado nenhum. Portanto, nós temos sempre, apesar de vivermos em sociedade, tem que haver esse momento de pura solidão em que eu às vezes até tenho que voltar às notas que eu fiz inicialmente, tenho que voltar àquilo que era a base do projeto para eu me lembrar do que é que eu quero. Porque durante o percurso, e até porque não é fácil, o nosso mercado em muitos aspectos não está criado. Estamos nós a criar produtos e serviços novos que nós consumimos lá fora, né? Há alguns de nós, porque não é o país inteiro que vai lá para fora, mas que nós não temos cá. E, portanto, criar os hábitos, partir pedra com aquilo que são os conceitos, dá trabalho. Mas é tão se calhar bom, não né? somos... mas é muito bom. Nesse sentido, né? De dar gozo, de criar uma coisa, de ver ela crescer, a transformar-se. É muito Mas isso interessante. é possível se nós fizermos isso de modo consciente. Verdade. Tipo, tu tens noção que eu estou consciente que vou partir pedra, que vou passar por desafios, mas o meu objetivo é maior do que Que tudo ninguém isso. vai me bater palminhas, que vão gozar comigo, que vão dizer que eu sou uma estúpida, que já vi a roda, que eu não estou a inventar a roda, e que vão inventar coisas para que os meus clientes nem todos venham, porque ela não gosta de homens, ela não gosta de não sei o quê. Vão-se inventar uma série de histórias, mas eu vou ter que fazer o balanço correto entre aquilo que é a minha marca pessoal, porque eu acredito que empresas como a minha, empresas pequenas, precisam de uma cara por trás. E eu tenho que fazer o balanço sobre aquilo que é a minha forma de estar enquanto Marinela, mas aquilo que é o nome Mbauá, que eu quero que perdure para além de mim. Exatamente. Eu quero que eu possa viajar para ir não sei para onde, que eu possa desaparecer e Mbauá continue a existir, porque são esses os lugares onde eu volto vez após vez quando vou a outras cidades. Quero lá saber quem é a pessoa que está lá. Portanto, é um balanço entre a minha marca pessoal e uma marca que eu quero muito maior do que a minha marca pessoal. Eu queria deixar essa deixa para quem nos ouve, que é muito importante nós trabalharmos para que as nossas marcas, aquilo que são as coisas que nós criamos, sejam bem maiores do que nós mesmos e que nós acabemos por ser apenas mais um player dentro daquilo que é o maior, né? Não és a pessoa que pura e simplesmente toma as decisões sozinha, tu tens uma equipa que trabalha contigo e que faz isso se tornar realidade. Verdade. E voltando à questão da consciência, há uma coisa que eu observo em ti que é um consumo consciente. Eu vejo que tu conscientemente escolhes trabalhar com artesãos africanos, angolanos. Explica-me um bocado, qual é que é a estratégia por trás disso? Portanto, a Mbauá na realidade é uma brand que tem duas mulheres à frente, né? Portanto, eu sou cofundadora e a Filomena Felizardo, que é também minha prima, é também aqui fundadora da Mbauá. E nós sempre tivemos aquela consciência de ir ao mundo inteiro, mas depois pensar local, né? Ou seja, não, tu pensas global e atuas local. E quando tu atuas local, tu não podes fazer isso sem ter consciência de que se tu não rodares o dinheiro entre as pessoas que têm, né, entre as pessoas ou o grupo económico que tu queres efetivamente te inserir, tu não estás a fazer nada. Se tu comprares os teus tecidos, se comprares tudo que tu compras, fores comprar nas grandes corporações... A doutrina da teia da aranha. Isso. Tu não estás a fazer nada, porque tu não estás a crescer, senão também as pessoas só vão aos restaurantes que estão na ilha. Senão também as pessoas só vão aos lugares que estão que já fizeram o nome. Portanto, é necessário que nós consigamos trabalhar com pequenos empreendedores, porque é essa economia local que vai fazer crescer o negócio de todos nós. E a Filomena, falei dela por causa disso. A Filomena tem sempre esta preocupação e nós falamos inclusive a nível do continente. Estas coisas que eu estou aqui a usar, giríssimas, são produzidas num país africano por uma estilista africana. E, portanto, é isso que nos interessa. Agora, será que compensa? Quanto custa desalfandegar uma coisa que vem da Nigéria? E aí começa, aí torce o rabo, né? Como diz o ditado, porque
quando tu vais dar conta, é muito mais caro às vezes vir do continente. Yeah. E aí tu começas a refletir naquilo que é ou não sustentável. Porque por não haver as transações económicas entre nós, quando aquilo chega, pronto, isto veio de onde, qual é a taxa que vai ser usada. Quando eu vou tentar revender, o custo de uma coisa artesanal e o preço, as pessoas não dão. Porque não faz sentido. Mas tu sabes que isto é o que inspira. Esse é o desafio! Esse é que é o desafio! Um dos meus maiores sonhos sempre foi inspirar as pessoas a aspirarem a serem melhores do que eu. Então, eu acho que isso que tu fazes, que vocês fazem, de irem buscar artesãos africanos, angolanos, que eu sei as dificuldades que são, produzir em série, quando tu queres fazer uma coleção localmente, eu sei, porque eu já estive envolvido em alguns projetos desta natureza e sei o quão difícil é a manga sair no mesmo lugar em todas as camisas. Meu Deus, parece que é outra pessoa. Marquito, isso é mesmo muito importante. Tu vais para a China, eu estive lá, e tu entregas esta camisa e tu dizes assim, eles até dizem assim, olha, menos de 1000 não fazemos. E menos de 1000 por tamanho, ou seja, 1000 S, 1000 M's, 1000 L's. Mas aquilo é reproduzido ao milímetro, não é? Eles têm essa indústria muito, muito madura. Ok, eu não quero 1000 por tamanho, eu não tenho mercado para vender 1000 por tamanho, né? Então eu quero fazer só 100. Em todos os tamanhos, portanto 20 de cada. Começa um drama, porque nós não temos ainda formalizado os nossos processos, os nossos procedimentos, a linha de montagem. São 18 horas, eu não posso fazer às 18 horas uma roupa diferente de quando eram 15, porque a diferença é a fome que eu tenho. Não pode haver esses fatores tão aleatórios para definir como é que uma camisa vai sair desde o primeiro momento que ela entra na linha de montagem até o final. Mas na realidade nós não temos... Isto não, estamos a falar de pessoas e estamos a falar de formalização, de profissionalização das pessoas, que é um longo caminho. Formação. É um longo caminho a percorrer. Nós lidamos com coisas muito aleatórias, como os candongueiros não apareceram, choveu na minha zona. Portanto, quando choveu, o senhor do fecho não vem. Do empreendedorismo e inspirar outras pessoas a trabalharem de um modo que haja processos. E falando nisso de inspirar, eu sigo as tuas páginas todas, como tu sabes. Acabei de seguir hoje a página do LinkedIn, né? Obrigada, que eu já disse que eu tenho um desafio com o LinkedIn. Eu também tenho. Atualizei há pouco tempo, mas também tenho. Mas eu sigo todas as tuas páginas e vejo quanto trabalho inspiracional tu fazes. E a inspiração claramente acaba por andar de mãos dadas com influenciar, né? E eu vejo que não é só no trabalho que tu fazes de falar de direitos iguais, porque às vezes nós falamos de direitos iguais e quando as pessoas falam de feminismo, as pessoas falam de uma forma como um movimento agressivo para matar homens. Certo. Mas claramente que tu fazes questão de mostrar que não é isso. Há quem não vai perceber, porque não quer perceber. Certo. Mas claramente não é esse o trabalho que tu fazes. Mas quando tu fazes o trabalho que fazes como Lorinela, o trabalho que fazes no Encontros, qual é o teu maior objetivo? Meu maior objetivo de verdade, eu sinto que demorei muito tempo a abraçar aquilo que são as minhas capacidades. Não demorei porque não as abraçava, mas em algum momento da minha vida negociei demais. Ou seja, quando eu cresci num ambiente muito cápsula, meu mundinho, onde eu acreditava que tudo fluía e eu era um ser humano. Até que depois com isso, a pessoa está a estudar, a pessoa vai para o meio corporativo, a pessoa começa a ter relacionamentos, etc. Tu vês que há uma expectativa sobre aquilo que tu és, a forma como falas. E eu sinto que eu negociei demais. Todos temos que negociar, né? Não vamos sair de casa, ninguém sai de casa e vai para a rua, porque a rua ensina, né? O que não te ensinaram em casa, vais aprender na rua. Explica. Mas depois eu sinto que não é necessário negociar tanto a nossa posição ou não nos termos, se calhar, que eu negociei. Portanto, eu gosto muito de ter passado por um caminho, ter visto lá muitas pedras. Não vou dizer as pessoas para não passarem, vão ter que passar e perceber onde é que elas estão e como é que é cair nas pedras, mas se puderem saber que ali tem uma pedra mais pontiaguda, depois ali tem uma mais redonda que escorrega, melhora aquele percurso. E, portanto, eu sou essa pessoa que aponta, de alguma maneira, onde é que estão as pedras, para quem quer ouvir. Nós também, nós só compreendemos as coisas pela medida da nossa própria maturidade. Sim, é mais dragões que eu fiquei louca com aquela série Game of Thrones, fiquei muito apaixonada.
Mas ela era isso, Adoro. ela foi estuprada no início, foi vendida pelo irmão e depois ela transforma-se num mulherão que domina os dragões. Portanto, Fênix. eu na altura até fui apelidada assim por uma pessoa que eu gosto muito, um amigo, e eu adorei que ele me tenha comparado com ela e adotei. Não, mas olha, eu gosto muito do trabalho que tu fazes e tu sabes. Obrigada. E discuto contigo quando Sempre. sinto que... Epá, não. Vamos ter que debater isso e para eu perceber melhor. Mas tu achas que o trabalho de influenciar acaba por te pôr um peso muito grande nas costas? Fiquei muito tempo sem o sentir, mas depois, mais uma vez, maturidade e consciência, e hoje eu sinto. Foi exatamente por sentir esse peso que eu comecei a chamar a mim própria de mãe, porque eu via miúdas, muito miúdas, a reproduzir-me, pronto, vou admitir, a reproduzir o meu comportamento, as minhas falas, de uma maneira que eu achei, não, estás a repetir uma coisa, nem sabes o que é que estás a dizer. Portanto, foi sem a maturidade certa. Isso, foi necessário eu dizer assim, não, eu tenho idade para ser vossa mãe. Estamos a falar de meninas de 17, meninas de 16, de 15 anos. Eu disse, não, calma, eu sou mãe, eu sou antiga, já vivi muitas coisas. E foi necessário, então, aí eu acho que foi a tomada da consciência, né? De que quando falamos e estamos a ser ouvidas por mais do que as tuas primas, mais do que as tuas sobrinhas, nós temos que ter responsabilidade, ok? Temos que ter, sim, Marco. Demorou muito para eu assumir, mas hoje eu sinto essa responsabilidade nas costas de contextualizar melhor, de explicar melhor, E tu fazes isso muito bem no off. Que tipo, bom. Naquela parte, o off é vida, O off é vida, em que sim. tu vais explicando tintim por tintim as perguntas que te mandam, as várias mensagens que te mandam de todo o género. Certo. E eu gosto muito do cuidado que tu tens de não expor quem é a pessoa que partilhou contigo aquilo que partilhou. Eu acho que isso é o que faz com que mais e mais pessoas se juntem ao movimento à procura de algum modo parece-me que as pessoas estão à procura de asas. Olha, que lindo! E é interessante que é o nome da Mbauá. E eu queria saber se a escolha do nome da Mbauá foi feito de algum modo porque tu achas que a nossa sociedade, as mulheres da nossa sociedade precisavam de ter asas. Era exatamente isso que eu queria perceber. Na realidade, pode-se estar interligado à forma como eu própria encaro tudo que tiver o meu nome, obviamente que vai ter a leitura, a minha forma de ver o mundo. Mas o nome Mbauá, pode ser Mbawa, que é uma chapada em Kimundo, né? Ou Mbauá, que é asas em Swahili, na realidade foi sugerido pelo meu tio Toy, que me conhece muito bem, ele é professor universitário, sou fã. É uma pessoa que acabou por ser um pilar naquilo que é a nossa educação. Claro. E sempre que nós estamos num projeto novo e ele tenta perceber o que é que estão a fazer, na altura eu estava a vir de um outro projeto e aquilo foi tipo, aquele projeto eu sinto que o fechei de alguma maneira dentro de uma comunicação e aqui nós vamos ganhar, vai ser muito mais abrangente, não vai ser só moda, não vai ser só um bar, não vai ser só lifestyle, vai ser muito mais. Portanto, o nome que ele achou que sonoro, temos uma palavra cá, curtinho, as regras todas do marketing, e que ainda tinha esse significado de asas, foi o nome Mbauá. E nós mal ouvimos, adoramos, foi logo escolhido. Tu sabes que eu vejo o teu trabalho a ser feito para mulheres, mas vejo o teu trabalho a ser feito, se calhar, não sei se de um modo consciente ou não, a ser feito para mulheres negras. E eu gostava de perceber se é isso, de facto, ou se é só a minha interpretação, porque os meus olhos têm os seus próprios filtros. Claro, não é? claro. Há um livro que eu sei que tu gostas muito e que eu até fui procurar para comprar, que é Peles Negras, Máscaras Brancas. Até que ponto tu continuas a achar que isso é um must-have para as pessoas todas e se isso está de algum modo alinhado, se não, gostava de saber disso. Olha, eu para falar disso vou contextualizar um bocadinho. O processo de desenvolvimento daquilo que é a minha mentalidade como pessoa, eu perceber-me mulher, perceber-me... Porque tu não sabes que és mulher e que isso tem umas coisas lá dentro, tu não sabes que és negra. Aqui vivendo em Angola, não sei que sou negra. Esse significado eu aprendi quando eu fui para Portugal estudar. Aí tu percebes, porque aí tu és chamada e tu até ficas assustada. Pela primeira vez nem sabias que aquilo era para ser uma coisa depreciativa. Portanto, às vezes tens 14 anos, eu tinha 14 anos e estava no próprio processo de aceitação. E eu passava os recreios dentro da casa de banho para não ter que conviver com a rejeição de ninguém falar comigo, de não fazer amigos. E, portanto, quando se é adolescente, né, é uma fase bem difícil e se tem aquele choque
Eu saí do IMEL para uma escola no interior de Portugal, em Peniche, uma cidade pescatória, aquelas pessoas não tinham nem sequer o nível de desenvolvimento académico que eu tinha, mas se achavam superiores a mim. Portanto, é necessário tu perceberes quem és tu, como é que tu és vista no mundo. Tu és interessante aonde? Quando tu sais de Angola e vais para um país de maioria branca, como é que tu és percebida? E, portanto, esse processo, depois, ele tem uma... Ele explode quando eu vou pertencer a um grupo, na altura, no Facebook, liderado pela Luziela de Jesus Gaspar Martins. A minha amiga Luziela tinha o Angolanas Naturais. E dentro do Angolanas Naturais havia pessoas com esses exercícios todos mentais muito bem estudados, esses livros todos lidos. E foram pessoas que, em grandes debates escritos, na altura, Facebook mesmo, eu aprendi imenso sobre aquilo que é ser negro, sobre ser pessoa, sobre ser mulher, porquê do uso do nosso cabelo natural, porquê que nós não usamos com mais frequência, porquê que somos encarados assim ou assado pelas sociedades ocidentais. E, portanto, aí eu tomei consciência daquilo que eu era e de como é que é diferente o facto de tu seres negra. Tens mais desafios ainda para quebrar e para percorrer. Mas há muita coisa aqui que nos não aparece, não vamos dizer, mas acontece assim, mas é assim, tens armada em mulata. Por exemplo, e somos todos negros, né? Mas é aquilo, mas estás armada em quê? Ou seja, há coisas que são permitidas a uma pessoa mestiça e se calhar não são permitidas se tu fores escura. És escura demais para seres armada em boa. Portanto, aí eu comecei a perceber e eu dirijo o meu discurso porque este é o último nível de ser pessoa, né? Existe uma pirâmide de privilégios que são atribuídos ao homem branco hétero e que vão diminuindo de acordo com o homem preto tem mais privilégios que o homem branco, a mulher branca tem mais privilégios que a mulher preta e a mulher preta é a última. Eu já visitei países, ilhas, onde eu não vejo pessoas pretas a não ser a limpar o chão. Durante todo o tempo na ilha nunca vi ninguém, a não ser o dia que cruzei com a senhora da casa de banho e essa pessoa é preta. Depois eu vejo também que quem está a deitar o lixo também é preto. E aí tu tens noção que existe uma hierarquia de privilégios e que as pessoas não são todas iguais. Portanto, eu dirijo o meu discurso à mulher preta porque ela é a última, porque eu sou mulher preta e porque nós temos que nos impor enquanto pessoas. Não gostaria nada que houvesse essas diferenças e muito menos falar com as pessoas como sendo preta. Mas o Fanon, naquele livro, ele diz que o homem preto não é um homem, é um preto. Ele representa toda a sua... Cometes um crime, cometes um crime em Portugal, tu és um, né? Portanto, tu tens que perceber que tu és um preto e representas todos os pretos do mundo antes de seres o Marco Vita. E ele explica muitas outras coisas naquele livro profundas, até o facto de cada homem negro ter pelo menos duas personalidades, uma quando está entre negros e outra quando está com brancos. Isso, né? Ele é profundo naquele livro e é uma leitura que eu recomendo a qualquer um de vocês. Mas foi aquilo que eu disse, tu não ias embora sem nos dizer porquê que tu fazes tudo aquilo que tu fazes, qual é o teu porquê? Oh, Marquito, isso é que... Olha, estou na terapia para saber qual é o meu porquê. Temos que fechar em grande. Todo psicólogo vai saber qual é o meu porquê, mas acho que comunicar, eu gosto na realidade de comunicar. Se eu puder ser se comunicar for para poder ajudar pessoas que ainda não estão no meu estágio de desenvolvimento a se desenvolverem, assim como eu olhei para outras pessoas, vi TED Talks, olhei para pessoas, aprendi a falar numa palestra contigo, Marquita, eu mudei completamente aquilo que era o objetivo ou a forma como eu ia entregar aquele conteúdo, alterou-se por ver-te completamente tranquilo a fazer do teu jeito. Portanto, se eu puder fazer isso para outras pessoas, eu também farei. Uau, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Obrigada. Este é mais um episódio do Unitel Go Talks e hoje foi com a Marinela Mendes, brilhante que ela é. Eu aconselho-vos a todos não só a verem, mas como a partilharem, porque faz toda a diferença, vai influenciar, vai inspirar e se calhar levar-te a empreender. Estamos juntos.